Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus com a chave de leitura do escolhido. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Então nós vamos estar lendo toda a palavra de Deus neste sentido, de buscar essa chave de interpretação, de conhecimento de Deus, de que Deus escolhe alguém, Deus escolhe homens e mulheres para serem seus filhos, para terem intimidade com Ele, para receberem a sua palavra, a sua mensagem de vida, de lar, de alegria, de comunhão, de presença de Deus, para andarmos com Deus e para Deus habitar em nós pelo Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, observando, então, que nós somos escolhidos para essa plenitude da habitação de Deus conosco. O grande propósito da criação, quando fomos criados do pó, fomos criados com o potencial de sermos casa. Então ele sopra o Espírito. Nós temos o potencial, agora como almas viventes, de agradarmos a Deus, de servirmos a Deus, de obedecermos a Deus. Quando nós cumprimos estes parâmetros da criação, ele vem e habita em nós. Nós já fomos criados para ser templo, o templo da habitação de Deus, a imagem e semelhança de Deus, para que justamente como almas viventes possamos agora viver como filhos de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Então Jesus é este primeiro escolhido por amar, por vencer, por ser fiel até a morte de cruz, e o Pai o exaltou, e ele então recebeu o Espírito Santo e derramou este Espírito sobre nós, que é o Espírito da promessa, é o selo. Agora nós somos realmente filhos de Deus, pelo Espírito que ele soprou em nós no início, e agora pelo novo Espírito que nós recebemos do Pai, para chegarmos à sua presença, adorarmos a Ele em espírito, em verdade, para nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito. Vamos ver agora neste texto que vamos estudar todos estes passos que nós aqui falamos como uma introdução. Vamos demonstrar, tanto na palavra quanto na nossa experiência pessoal, dessa presença de Deus, dessa chegada de Deus. Ele vem e se manifesta a nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E virei e me manifestarei a ele. Então esse é o cumprimento de toda a trajetória do escolhido por Cristo, em Cristo, para que sejamos, então, habitação do Pai, habitação do Filho, habitação do Espírito Santo. Então vamos agora a partir do versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Então, em Atos 2:37, após o batismo com o Espírito Santo, judeus de todo o mundo da época, que tinham ido a Jerusalém por ocasião da festa, quando os viram falando das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua, todas as línguas estavam sendo ali faladas em adoração, glorificação a Deus. Então eles agora ficaram aflitos, porque realmente Deus estava se manifestando, Deus estava falando, Pedro explicou, eles entenderam, eles compreenderam pelo Espírito Santo também que Pedro estava sendo correto na sua explanação, na sua explicação da obra de Deus, do que Deus estava fazendo, do que havia acontecido em Cristo, da vitória, e que agora, com o batismo com o Espírito Santo, Deus colocaria então todos os seus inimigos como estrado para os teus pés. Então, para os pés de Cristo, como Senhor reinando sobre este mundo. Mas isso só vai acontecer, nós temos aqui uma palavra profética de Deus para nós, de que isso vai acontecer quando todos forem batizados com o Espírito Santo e recebendo o poder do alto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunha, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra, começando de Jerusalém. Isso só vai acontecer quando vier essa sabedoria do alto para o povo de Deus. Hoje vivemos um período de grande confusão, de grande ignorância. Pessoas servindo e falando de Deus sem conhecimento, sem o batismo com o Espírito Santo, falam coisas indevidas, falam coisas erradas e envergonham o Evangelho. Mas quando ficamos em Jerusalém até sermos revestidos de poder, nós temos vitória. Como havia um grupo de profetas que se reuniu em Antioquia, entre eles estava Paulo, entre eles estava Barnabé. Estando eles orando, jejuando e servindo a Deus, o Espírito Santo falou: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós temos que estar reunidos orando até que do alto sejamos revestidos de poder e venhamos a receber realmente a direção. Para onde vamos? Vamos falar o quê? Temos o dom de Deus. Abriremos a nossa boca e será o Espírito Santo falando através de nós. Muitos têm saído, se aventurado por este mundo para fazer prosélitos. Diz a palavra de Deus que os fazem mais filhos do inferno do que eles mesmos são, porque estão errados, estão na ignorância, não conhecem a Deus, não sabem do que estão falando. A letra é morta, a letra mata, o Espírito vivifica, mas eles não esperam ser batizados com o Espírito, pelo Espírito Santo, não esperam pelo derramamento do Espírito, então matam, estão mortos em suas ofensas, em seus pecados, e aqueles que os seguem estão ainda mais mortos, são ainda mais filhos do inferno, filhos do diabo como eles mesmos, filhos da mentira, filhos da carne, filhos do mundo, filhos da ignorância, do pecado, que é errar o alvo, é desconhecer a Deus. É não obedecer a Deus se quer entender o que deveria fazer. Nós só vamos entender e conhecer a Deus através do batismo com o Espírito Santo. Então diz assim, agora, o versículo de número 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui está um resumo da vida. É exatamente esta palavra da vida. Este é o caminho que leva ao Pai, não há outro caminho. Estão errando os que desprezam qualquer um desses pontos. Entram por outro lugar, não entram pela porta. São ladrões e salteadores da palavra, da mensagem, do evangelho. Estão fazendo como os judeus fizeram por muito tempo, muitos fazem até hoje. Dominam a religião, implantam uma denominação, implantam uma religiosidade e distanciam-se de Deus, porque pulam, excluem pontos que não poderiam ser excluídos, que não poderiam ser esquecidos, que são essenciais, fazem parte da vida com Deus. E aqui está, neste versículo, Pedro respondeu: em primeiro lugar, arrependam-se. Salvação é nova vida. Salvação é viver da forma que agrada a Deus. Salvação é sair da escravidão, da ignorância, do pecado, da mentira e vir para a luz, para a verdade. Então é arrepender-se dos seus maus caminhos, das suas obras más e começar a praticar boas obras. Essa é a verdade, é a justiça. O caminho estreito é o caminho que o justo acerta. Os justos andarão por ele. Aqueles que têm esse propósito de conhecer a palavra de Deus e praticar. Então, arrepender-se de não conhecer a palavra de Deus e arrepender-se de não praticar a palavra de Deus. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este é o que se arrepende. Então, arrependo-se de estar sendo maus com Deus, ou desobedecendo a Deus, e mal com o próximo, impedindo que o próximo tenha alegria, tenha vida plena, vida com abundância, ou que o próximo tenha alegria com Deus, alcance também a presença de Deus e tenha uma vida com Deus e ande com Deus e conheça a Deus. Então muitos estão com a porta fechada impedindo que outros entrem. Eles não entram, eles não conhecem, eles pulam algum texto, eles apagam, retiram aqui do ensino alguma coisa que não podiam fazer, com isso eles não entram.
E ao ensinar isso para os outros, estão impedindo que os outros também entrem. Então abra a porta. Deixa a justiça passar, a verdade, deixa a luz de Deus brilhar. Arrependam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos, da sua maldade, da sua mentira, da sua má obra. E passe a andar na luz, na verdade, no amor, na justiça, na boa obra. O justo viverá da fé. Então, essa fé é o caminho do justo, do que se arrepende do mal para andar no caminho da justiça, da verdade, da luz. Não pense você que vai fazer o que quer na iniquidade e vai chegar diante de Deus. Você chegará diante de Deus e dirá: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, preguei para muitas pessoas, fiz muitos milagres, muitas coisas. E ele dirá: não vos conheço, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não tem lugar para uma mensagem de fé, de graça, sem arrependimento, sem conversão, sem novo nascimento. Se não nasceres de novo, não entrareis no reino dos céus. Então existe uma graça para uma nova vida, para um arrependimento de todo mal. Tem que estar consciente disso. Você tem que saber disso, para se arrepender, compungir o seu coração, se arrepender de todo o mal que você fez e não quer mais fazer. Arrepender-se do mal para ter um novo propósito de vida, de fazer o bem, de amar o próximo. Deveríamos nos exortar, nos incentivar muito mais às boas obras. É isso que Paulo ensina a Timóteo. Em toda a palavra, você vai ler graça e em seguida você vai ler obra. Para que vivêssemos na prática das boas obras que fomos criados para ela. É essencial, mas muitos mentem, são cegos que guiam outros cegos. Então arrependam-se. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então veja aqui a importância do batismo para o perdão dos seus pecados, para viver uma nova vida. E receberão o dom do Espírito Santo. Então não podemos riscar aqui o dom do Espírito Santo. Jesus morreu, subiu aos céus, ressuscitou, recebeu o que derramou o Espírito Santo. Então a conclusão, a culminância da obra, a culminância da vitória, a culminância da festa no céu foi o derramamento com o Espírito Santo. A igreja, a obra de Deus, só começou com o batismo com o Espírito Santo, com o revestimento de poder, com o Espírito da promessa. Cristo conquistou tudo na cruz para nos dar a herança, nos dar a vitória nos céus, e a marca, o início, o penhor dessa herança é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. É um batismo ativo, com poder, com dom, com sabedoria, com profecia, com conhecimento, com ciência, com discernimento de espírito. Isso é um dom espiritual para vivermos uma nova vida, andarmos em espírito. E nós sermos espirituais. Sendo espirituais, teremos paciência com os que ainda são carnais, ainda não têm experiência do Espírito Santo, ainda não conhecem a Deus, não sabem ainda o que falar ou o que fazer. Mas nós temos paciência para que você fique em Jerusalém, fique no seu lugar, fique orando, até que do alto seja revestido com poder, e você será revestido com poder. Você será batizado com o Espírito Santo. E haverão sinais. Todos verão, como foi ali em Jerusalém. Aquela multidão toda os ouviu falando em outras línguas, cada um na sua própria língua. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava orando. Nos dias que antecederam, eu já ouvia, em alguns lugares onde eu estava orando, eu já ouvia algo dentro de mim. Eu já via uma voz, já ouvia algo diferente falando, como se fosse no meu ventre, outras línguas. E no dia do batismo com o Espírito Santo veio uma bola de fogo, como um meteoro pelo espaço, e veio numa descendente, e veio na minha direção. Enquanto essa bola de fogo vinha em minha direção, do meu rosto, eu senti que algo subia da minha barriga, vinha pela minha garganta, e foi simultâneo. O choque da bola de fogo comigo
Eu comecei a falar em outras línguas. Os amigos ali do seminário, do Instituto Bíblico, onde eu estudava, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD, vieram, oraram comigo. É de Deus, é Deus que está falando. Pediram confirmação e eu fiquei falando em línguas ali de 10 horas da noite, de uma sexta-feira até as 4 horas da tarde, do sábado. Falei em todas as línguas, de todas as nações, porque é assim o batismo com o Espírito Santo. E falei em outras línguas que, sinceramente, nunca tinha ouvido para mim. Falei em todas as línguas da terra e todas as línguas do céu. Línguas dos homens e línguas dos anjos. Então recebi o dom do Espírito Santo. E eu comecei a partir dali a falar e ser guiado pelo Espírito, meus passos. Ele me dirige, ele me guia. Andamos juntos, vivemos juntos, pensamos juntos, falamos juntos. Ele habita em mim realmente. Não é uma teoria, não é algo que eu estou lendo, estou defendendo e poderia daqui a pouco mudar de opinião. Não é opinião, é fato. É real, ele habita, ele move todas as minhas juntas, todos os meus membros. Ele se move em mim de verdade. Então é disso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que é essencial. Este é o poder do alto. Este é o poder que faz a diferença. É ser batizado dessa forma que nos dá autoridade, que Jesus prometeu, que naqueles dias o Espírito Santo falaria através de nós, será ele falando, e nos dá a sabedoria que ninguém poderá resistir, e seremos levados diante de autoridade, de reis, de líderes, de todo tipo de pessoa, de todo tipo de formação e nível, e Deus, o Espírito Santo, estará falando através de nós. Então esse é o dom que eu recebi e dou esse testemunho para a alegria do povo da presença de Deus, que Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente, e Ele é assim comigo. Ele habita realmente na minha vida, fala através de mim, me dá o conhecimento, a revelação, a profecia, o discernimento de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, conforme Ele quer falar, da forma como Ele quer ensinar. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Os apóstolos saíram dali do Pentecoste com essa missão, com essa mensagem, com essa verdade do escolhido, do batizado com o Espírito Santo. Um grupo saía à frente pelas cidades, pelas terras, pelas nações, por onde fossem, anunciando a palavra do Evangelho, da salvação em Cristo, do perdão dos pecados, da remissão. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então o grupo saía, anunciava Cristo como o Messias prometido, como Senhor, como Salvador. Em seguida, saía um segundo grupo de apóstolos, passando pelas mesmas terras que aquele primeiro grupo passou. Eles iam então, impondo as mãos e orando, para que todos fossem batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em vários momentos no livro de Atos dos Apóstolos, essa sequência. Então, quando Pedro aqui está pregando, dizendo, pois a promessa é para vocês, a promessa do dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, que eles tinham acabado de receber ali em Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar em todos os lugares e em todos os tempos. O longe, naquela distância entre as terras, naqueles mesmos dias, em quilômetros, em milhas, e também longe no tempo. Outras gerações que viriam, todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar de todos os lugares. Então Deus vai chamar e a promessa é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a mensagem. Não podia ficar só na pregação do Evangelho. Não ficava só no levantar a mão e passar a frequentar a igrejinha, o lugar, a congregação, a casa, a célula, seja o que for. Não ficava nisso. Não podia. Se ficar só nisso, nós vamos ter uma fraqueza, uma falha muito grande. As coisas não irão acontecer.
coisas erradas serão ensinadas, coisas indevidas, mal interpretadas. Seremos uma igreja sem poder, sem os milagres, sem os sinais da promessa. Então a igreja não poderia e não iria se firmar, não iria se expandir pelo mundo conhecido. Não haveria determinação, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vão para a Europa, não vão para o Oriente, vão para o Ocidente. Pregue, fale. Não haveriam sinais, as curas. Não haveria palavra de sabedoria, de entendimento. Queria convencer reis, nações inteiras. 3.000 pessoas sendo batizadas ali com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Não haveria sinais, não haveria milagres. E Jesus prometeu, estes sinais seguirão aos que crerem. Em Atos dos Apóstolos nos encontramos que os sinais iam cooperando com a pregação da palavra. Então, não poderia haver grupos convertidos sem serem batizados com o Espírito Santo. Então, um grupo sairia pregando, em seguida um grupo passaria ministrando o batismo com o Espírito Santo. Então, eles se converteriam, não sairiam imediatamente dando aula, pregando, ensinando coisas que não sabiam, como neófitos, caindo na condenação do diabo, se ensoberbecendo e perdendo disputas e sendo envergonhados. Eles ficariam tranquilamente congregando, orando até que fossem batizados com o Espírito Santo. Então chegaria o grupo, perguntaria: vocês mesmos já receberam o batismo com o Espírito Santo? Com certeza muitos receberiam, diriam: sim, nós até fomos instruídos e fomos batizados com o Espírito Santo. Mas Paulo, os apóstolos, Pedro saíram por vários lugares e perguntavam: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Não recebemos, sequer ouvimos falar em Espírito Santo. O grupo que passou ali pregou Cristo, pregou a palavra, pregou o Evangelho, mas não teve tempo ou se esqueceu de falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, até porque eles já sabiam que viria um grupo posteriormente, consolidando, confirmando, através da oração, através do batismo com o Espírito Santo. Não é através apenas da palavra de ensino, porque pelo ensino, pela letra, não há o correto entendimento. Não se chega ao nível do entendimento que Cristo prometeu, que Cristo trouxe, o entendimento de tudo. Para conhecermos tudo, para sermos guiados por Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus. Temos que ser batizados com o Espírito de Deus, então termos a unção do Santo, como diz João em sua epístola: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Como disse a mulher samaritana, quando vier o Cristo, ele nos ensinará tudo. E Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Então Jesus vai ali ficar com a mulher samaritana anos e anos, matriculando ela em uma escola dominical, para que ela soubesse tudo? Nem assim, nem com toda a vida dela ela aprenderia. E Jesus ficaria ali ensinando para ela que ela soubesse tudo. Não, você vai receber o Espírito Santo, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você será batizada com o Espírito Santo. Jesus falava isso falando a respeito do Espírito que ela receberia, que todos receberiam, do Espírito Santo. Este é o Espírito de vida. Esse é o grande ensinador. Esse é o Espírito de paz. Esse é o Espírito de virtude. Esse é o Espírito que vem e vive em nós, habita em nós. Nós somos templo para a habitação do Espírito Santo. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, que ele venha habitar em você, guiar a sua vida, guiar a sua voz, guiar os seus passos. Que você seja uma bênção para toda a terra e seja abençoado em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.